Olá galera, estamos aí com o Pod Mais, o podcast do rrmais.com.br, o nosso portal de informação digital de Guaraniaçu, que abrange toda a região e que tem o compromisso de levar até você a informação na medida em que ela acontece. No nosso podcast de hoje, temos aí uma história toda especial. Vamos narrar aí a origem do município de Guaraniaçu. Estamos recebendo em nosso estúdio algumas pessoas pioneiras em nosso município que vão enriquecer a nossa história. Vivenciaram toda a época, desde o desmembramento até os momentos atuais, toda a evolução do município. E para isso, eu quero convidar você a acompanhar essa história nossa. E vamos aos fatos e à história. O município de Guaraniaçu foi desmembrado da comarca de Laranjeiras do Sul, criado pela Lei Estadual nº 790, de 14 de novembro de 1951. Foi instalado o município em 14 de novembro de 1952. Neste ano de 2021, Guaraniaçu vai completar seus 70 anos de emancipação política, administrativa e econômica. O nome Guaraniaçu provém da combinação de elementos Guarani, de Rio Guarani, e Açu, de Rio Iguaçu. Porém, há uma segunda versão, na qual o nome Guaraniaçu é originário da língua Guarani, com significação Índio Grande, tendo em vista a existência de tribos indígenas na região. Nosso município está situado no Terceiro Planalto Paranaense, integrado a uma microrregião formada por 36 municípios do extremo oeste do estado. Tem como fronteiras os países da Argentina e o Paraguai, cujos delimitadores são os rios Piquiri, Paraná, Iguaçu e Guarani. Quanto à vocação e à produção, observa-se que Guaraniaçu possui uma grande quantidade de recursos hídricos na região, favorecendo as atividades tradicionais de suinocultura, avicultura, bovinocultura e a produção de grãos, com destaque para a soja e o milho em safras normais. Pontualmente, o município de Guaraniaçu está a uma altitude de 920 metros acima do nível do mar, limitando-se ao norte com o município de Altamira do Paraná, ao sul com os municípios de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, a leste com o município de Diamante do Sul e a oeste com os municípios de Catanduvas, Ibema e Campo Bonito. Nosso município está a 434 quilômetros distante da capital paranaense Curitiba, com o acesso principal sendo a rodovia BR-277. Guaraniaçu se estende por 1.226 quilômetros quadrados e conta com 12.472 habitantes, segundo informa o último censo demonstrativo. A densidade demográfica é de 10,2 habitantes por quilômetro quadrado no seu território. Guaraniaçu considera 2 feriados municipais como seus principais: 13 de maio, dia da padroeira Nossa Senhora de Fátima, criado pela Lei Municipal nº 002/1987, e 14 de novembro, data de aniversário de emancipação política, criada pela Lei Municipal nº 043/1954. Saiba como começou o nosso município. Guaraniaçu começou com a fundação da colônia militar do Iguaçu, hoje Foz do Iguaçu. Dado a fertilidade e inesgotável fonte de riquezas naturais da região, atraiu colonizadores oriundos dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que, dotados de fibra, formaram os primeiros povoados. Dado o surto de progresso da região, foi traçada uma estrada, de Guarapuava a Foz do Iguaçu, construída em 1917. Com a construção desta estrada, surgiram os primeiros povoados de Guaraniaçu, dentre os quais Rocinha em 1919 e Mato Queimado em 1920. Esta região foi palco de inúmeros combates entre as tropas legais e revolucionárias, que formavam a célebre Coluna Prestes, no período de 1922 a 1925. A passagem dos revolucionários no município de Guaraniaçu deu-se no Mato Queimado Baixo, Rocinha, Belarmino e Medeiros, na época chamado Monte Medeiros. A linha de fogo era entre Medeiros e Borman, onde se abrigavam as forças legais do exército que combatiam os revolucionários. Há vestígios ainda até os dias de hoje das trincheiras, o cemitério onde os oficiais mortos foram sepultados e o Museu Histórico Municipal, onde há objetos da época, tais como balas de canhões, fuzil, punhais, entre outros armamentos. A área de terras onde começou a colonização de Guaraniaçu pertencia à família Virmont de Guarapuava. Por volta de 1925, Rocinha e Mato Queimado destacavam-se graças aos trabalhos dos seus moradores. E em 1926,
Na comunidade do Rocinha, foi instalado o primeiro estabelecimento comercial de propriedade do senhor Antônio Pacheco Queiroz. Em 1937 foi construída a primeira escola pelo senhor Severino Modesto da Rosa, cujas aulas eram ministradas pelo seu filho, Joaquim Modesto da Rosa, o primeiro professor de Guaraniaçu. Mato Queimado e Rocinha disputavam a prefeitura e a sede do município, ocasionando na época mortes e confrontos. Com a aprovação unânime dos vereadores da época, foi transferida a sede da prefeitura definitivamente para onde se encontra até os dias de hoje, com o nome de Planalto. Com sacrifício, sangue e lutas, Planalto, hoje Guaraniaçu, iniciou sua luta cultural, existencial e administrativa. Os primeiros moradores da comunidade do Rocinha foram Severino Modesto da Rosa, João Beira Magalhães, Osmindo Nunes de Oliveira, Pedro Vinck, Antônio Pacheco Queiroz e alguns outros nomes da época. Já os primeiros moradores do Mato Queimado foram João Americano, Jesus Americano, Otávio Nunes dos Santos, Ramiro Pinheiro, Jorge Pio Gonçalves, Sebastião Padilha e Valdomiro Kowalski. As primeiras famílias em Guaraniaçu foram família Badotti, família Gasparini, Alvino João Cardoso, Maximílio Moraes das Neves, José Alberto Fernandes, João Lopes da Silva, Basílio Erichuk, Domingos Bramati, Antônio Stempeniak e Geraldo Marques Saraiva, entre outras. No ano de 1935, se instalou em Guaraniaçu a família de Joaquim Gasparini, que instalou a primeira pousada hotel, local em que os viajantes da época se hospedavam para descanso, pois as jornadas eram longas com o transporte de gado, suínos e equinos. E para contar mais sobre esta história e enriquecer os fatos, nós recebemos em nossos estúdios hoje esses convidados especiais. Trata-se do seu Inácio Pietro, morador de Guaraniaçu, já com 93 anos de idade, agremessor e topógrafo, que participou aí da demarcação das terras em nossa comarca. Também recebemos o senhor Silvério Pereira da Silva, com 83 anos, barbeiro em nosso município há mais de 53 anos. Com certeza o seu Silvério ouviu e vivenciou vários fatos, várias histórias de várias famílias as quais, pioneiras do município, ele realizou o corte de cabelo, a confecção da barba e bateu aquele bom papo com seus clientes. Também vamos conversar com o seu Otávio da Silva de Queiroz, com 85 anos, morador nascido em Guaraniaçu e que também tem muita história para nos contar, bem como o seu Valmir Araújo Lejanoski, com 78 anos, também morador da nossa cidade e que acompanhou todo o desenvolvimento do nosso município. Você vem comigo e viaja agora nessa história de Guaraniaçu. E eu quero começar justamente com o seu Inácio Pietro, esse senhor que prontamente atendeu o nosso convite, ao qual a gente quer agradecer. E esse momento vai ficar registrado, seu Inácio, porque trata-se de uma espécie de documentário. Nós temos aqui o seu Otávio, que está aí com o livro da família Pacheco e Queiroz, né? Esse livro que foi escrito em 1929, bem logo após a Revolução de 1924, e a família dele esteve também presente nesses fatos. Mas o senhor tem vivenciado aí ao longo desses anos o desenvolvimento de Guaraniaçu. Como era lá atrás, quando vieram chegando os primeiros povos? Como é que era aquele trabalho na época, seu Inácio, de medição das áreas aqui no nosso município? A medição era meio brabo, né? Porque era poucas estradas, para a gente caminhava-se muito por picada. Eu aqui comecei mesmo a trabalhar com topografia lá em Terra Roxa. Para dizer, o município de Terra Roxa foi eu que demarquei ele. Ele está daquele tamanho porque eu marquei aquela greba daquele tamanho. Então ele deve ter, eu estou esquecido já se é 40 ou 42 mil alqueires. Eu determinei aquela greba lá e hoje criaram o município de Terra Roxa. Depois eu vim subindo, vim medir a Corbélia. A cidade de Corbélia fui eu que medi também. E de Corbélia eu passei aqui para Guaraniaçu. Comecei a medir ali pelo Rio Guarani e vim medindo de lá para cá. Fiz alguma coisa na serra, lá da Serra da União também, já comecei mesmo na Serra da União. Que é isso mesmo que eu fiz lá, onde tinha aquela biquinha lá, eu andei determinando o norte verdadeiro lá e tal.
E eu vim vindo de lá para cá, com essas medições. E eu vim até Mato Queimado. Catanduvas eu fiz pouca coisa, mas cheguei a fazer alguma coisa em Catanduvas também. Nesse período que o senhor estava ali no Rio Guarani, acampado para demarcação ali naquela região da Bica d'Água, tem uma história curiosa, seu Inácio. Parece que, de repente, apareceu do nada lá os índios e não queria que o senhor demarcasse a área lá. Um dia nós levantamos de manhã cedo, estava cheio de índio em volta do barraco. E aqui nós não queremos que o senhor mede a terra. Aqui a terra nosso pai deu para nós e nós não queremos que o senhor mede. Tá bom, eu vou parar, pode. Eu vou mudar mais para frente lá. E eles saíram, pegaram as coisas deles e saíram, um atrás do outro, foram embora, de volta, né? Bom, mas eu tive que concordar com eles, né? Senão o bicho pegava. Era frequente alguns problemas nas demarcações das terras? Não tinha muito problema, não tinha. Era difícil. O pessoal que morava, os moradores, tinha bastante moradores já por aí, eles queriam até a medição mesmo, porque daí ficava demarcado, cada um ia receber seu latinho, ia receber documento e tal, que eles não tinham nada de documento, né? Então, do Rio Guarani para cá mesmo, era cheio de moradores aí. A gente tem, inclusive, a colônia São João ali do Sul, em que até hoje há algumas áreas ali que estão aguardando o título, né, por parte do INCRA. O INCRA já é meio demorado, mas eu trabalhava para o Departamento de Terras do Paraná, e o Departamento de Terras era mais rápido, fazia os troços mais. O nosso município aí, ele desmembrou de Laranjeiras do Sul. Daqui de Guaraniaçu saiu Três Barras do Paraná, com uma outra comarca. De Três Barras do Paraná saiu Catanduvas. De Guaraniaçu saiu Diamante do Sul, Campo Bonito e Ibema também. Né? Campo Bonito e Diamante do Sul ainda pertencem à nossa comarca. Já Catanduvas e Ibema pertencem à comarca de Três Barras do Paraná. E para que se chegasse a esse desmembramento e essa desbravura com as medições de terras, muita coisa também foi vivenciada antes, né, seu Otávio? Seu Otávio nos conta agora, por exemplo, esse livro que tem da família Queiroz e Pacheco, que conta toda a história da família, inclusive o seu avô. O seu avô, seu Firmino Mendes de Queiroz, foi fundador de Prudentópolis e de lá veio para Laranjeiras do Sul, para depois Guaraniaçu, aqui acabou falecendo. E um fato interessante, a comunidade de Prudentópolis se organizou, conversou com a família Queiroz e levou daqui a ossada do seu avô, que foi fundador, para prestar uma homenagem, e lá ele continua enterrado, permanece até lá até hoje, né? Foi no ano de 74. Aí o meu pai, aquele tempo, ainda acompanhou, foi, junto que veio o prefeito de lá e se informou por aí, o pai estava vivo, foi, acompanhou lá para levarem os restos mortais dele, né? Lá para Prudentópolis. Agora, o senhor nasceu em Guaraniaçu. Eu nasci em Guaraniaçu. Tem 85 anos de Guaraniaçu. 85 anos. O pai veio com 4 anos, viveu 80 anos. Ele faleceu com 84. Ali no localidade Belarmino. Seu Otávio, e teve um outro fato antes disso que também chamou a atenção ali em 1928, quando aconteceu ali um confronto do Pedro Pacheco de Queiroz com um viajante aí, um tal de seu Vicente, onde os dois acabaram se baleando e vindo a óbito. Nos conta como é que foi essa confusão ali que acabou tirando a vida aí do seu Pedro Pacheco de Queiroz. O tio Pedro, na época, era delegado, né? Morava no Belarmino. E Juviliano Silvério, que tinha um negócio com esse tal Vicente, era um cara assim, um viajante, disse que era já foragido da justiça, né? E veio lá das bandas de Chupim, Mangueirinha, lá não sei de onde. Daí o Juviliano duvidaram com o homem para acertar o negócio, foi atrás do delegado, tio Pedro, né?
que na época o meu pai contava que ele estava sapecando erva, fazendo erva naquele tempo, erva mate, né? Aí quando ele chegou lá, que disseram, chegando ao delegado, o homem sacou a arma e não esperou. Quando ele quis falar com o homem, já recebeu os primeiros tiros, né? Aí o Juviano, que era o dono da questão, o tio Pedro não matou o homem, não teve tempo. O Juviano atirou o homem. Ele saiu baleado, ainda foi, o Almir morou lá naquele lugar, aquele riozinho que tinha para baixo lá, né? Ele se encostou numa árvore, morreu sentado quando acharam o homem, estava o tal Vicente. Foi assim que deu. O tio Pedro, ele era carroceiro, era dos filhos assim, mais velhos do vovô. O mais velho era o tio Lino, depois o tio Pedro era dos mais velhos. Daí ele era carroceiro de transporte, né? Então o papai contava que justamente ali em 1917, que você narrou aí, né, que foi... O papai falou muitas vezes na inauguração da estradinha que ia até Foz do Iguaçu, Guarapó. A chamada Estrada da Estratégia. Não era estratégica ainda. Primeira estradinha da Rocinha, Peroba, aquela primeira, foi inaugurado em 1917. E aí aquela revolução aí foi toda nessa... Então o papai contava sempre, ele, o tio Pedro e mais um colega, eles eram de transporte, foi as primeiras carroças, duas que chegaram em Foz do Iguaçu. Que ele dizia assim, o pessoal vinham ver, não conheciam carroça de animal, assim, né? Era puxado com 8 animais, né? As carroças assim, né? Para transportar as mercadorias, né? Então, daí chegaram em Foz do Iguaçu. Daí depois o tio Pedro era assim, a carroça, o carroceiro tinha que, carroça para cá, tinha que ter carteira, né? Para transportar a mercadoria que vinha e vendendo para os bodegueiros que tinham, beira de estrada. Até chegar ao fim do destino. Até chegar. Agora, um outro fato que chamou a atenção ali na comunidade da Rocinha, o seu Valmir Lejanossi deve lembrar bem, porque era guri na época, estava estudando na escola e de frente à escola tinha a prefeitura. A prefeitura, nós vamos passar aqui, temos a foto que o seu Valmir tem ali em mãos, vamos dividir com vocês aqui para conhecerem como era a prefeitura de Guaraniaçu naquela época. E conta uma história aí de que o delegado, João Lopes, na época... acabou aí em confronto, né, com o Pedro Vick, que tinha um alambique, que era morador lá do Rocinha, né, seu Valmir? E acabaram aí atirando, o Pedro Vick atirou no João Lopes, e aí alguém, não se sabe ao certo se um policial ou alguém, funcionário da prefeitura, acabou atirando o Pedro Vick, um tombou para um lado, seu Valmir, e o outro para o outro. Conta pra gente, o senhor estava lá, o senhor lembra bem dessa história? Próximo do outro. Nessa época eu estava estudando na escola da Rocinha, eu tinha 7 anos. E daí o professor nosso era o Joaquim Modesto Rosa, ele morava na seção, mas dava aula na Rocinha. Daí, quando foi o dia 1º de abril, ele mandou nós se reunir lá, só os homens, só a piazada, para lavar o grupo, porque as meninas não precisavam vir porque era feriado. Daí nós viemos lá dia 1º de abril, daí chegou um caminhão, um reboque, carregar as coisas da prefeitura, né? E os vereadores e o prefeito, que o Jorge Pio era o prefeito, tinham ido para Laranjeira um dia antes, para na segunda-feira fazer uma reunião. O Jorge reunião. Pio, para aqueles que não conhecem a história de Guaraniaçu, foi o primeiro prefeito do nosso município. Prefeito. Daí foram para Laranjeira, marcaram uma audiência lá com o juiz de direito, daí o Jorge Pio tirou os vereadores do município para não dar briga e acertaram do caminhão vir carregar a mudança, né? Daí sem ele estar ali, sem estar o prefeito, sem estar os vereadores. Ia mudar a sede da prefeitura do Rocinha aqui para... Mudar aqui para Guaraniaçu. É onde é hoje a rodoviária, a primeira prefeitura foi ali, aqui na cidade. Até que o caminhão que carregou a mudança foi meu cunhado, né, o Augusto. Hã? O Augusto Weirich. Ah, pensei que era o Cid Zibete. Não, o Augusto. Foi o Augusto Em Guaraniaçu, carregou a não mudança. cortando o assunto, né? Ainda era Vila Badote, né? Começou Vila... foi os Badote que lotearam aqui, né? Primeiro botaram o nome de Planalto nessa cidade, depois Vila Badote. Daí se mataram lá, né? Daí, no outro dia cedo, foi o caminhão de novo e carregou a prefeitura e trouxe. Daí ficou definitivo aí, e para Guaraniaçu foi melhor até, porque nós tínhamos propriedade Rocinha e os vereadores quase tudo moravam lá. Daí
eu queria que ficasse lá. Mas lá, daí como passou a estratégia aqui por cima, federal que é hoje, daí lá ia ficar fora de estrada, né? Fora de mão. Daí ia ficar uma vila sempre lá. O João Lopes foi caminhoneiro, né? Quem? E o Pedro Vinck também. Era o caminhoneiro. Pedro Vinck? Ele tinha um alambique de pinga, ele estava descarregando as Mas canas. antes ele veio lá daquela região. Antes eu não conhecia. Eu conhecia quando ele Irati, tinha o alambique de lá, né? Eu conhecia quando ele tinha o alambique de pinga ali, que é bem nessa na lomba ali da terra, do Badote aqui em cima, ali de vocês ali que era o canavial dele. Dali ele levava as canas lá na rocinha para moer a cana e fazer a pinga. E naquele tempo só tinha 2 bodegas na rocinha, nessa época. Só tinha do Reorides Araújo, que é pai do Arceu Araújo e do Dide, e a do Francisco Boniaro Cardoso, que era o candidato a prefeito. Francisco Boniaro Cardoso tinha a bodega ali, eu falo bodega, hoje é comércio, mas era bodega que falava. Ali onde é o Pesca que Paga da Rocinha, bem para cima um pouquinho, tem uma casinha ali, que era o comércio dele. E daí, como ele era um comerciante, meio líder político, saiu candidato a prefeito. E daí o Jorge Pio saiu contra, né? Ele pelo PSD e o Jorge Pio pelo PTB. Daí o Jorge ganhou, porque ele era muito mais popular, um caboclão, assim, do povo. E o Francisco Badinharo era só balcão e está atendendo os fregueses do balcão, não sei nem fazer campanha. Perdeu, tinha bastante capacidade, né? Porque era bem estudado e tudo. Mas o povo voltaram para o Jorge Pio, ganhou e... Mas essa estrada velha que vem de Laranjeiras, que passa aí, que vinha a Rocinha e depois Catanduvas, por aí, né? Essa estrada velha. O que teve de revolução, naquelas épocas de 24, aquela revolução, eu trabalhei eu medi toda essa área lá do Rio Guarani para cá, então a gente caminhava de trás, vinha embora para o acampamento, caminhando, mas olha, a gente vinha chutando casca de bala, né? Mas de tanto que tinha, a gente vinha chutando assim, de tanto que tinha, pela estrada assim, cheia de casca de bala. Né, que o papai contava, que eu não existia. E eu quero saber agora, seu Otávio, seu Inácio, seu Valmir, também a história do nosso amigo Silvério. O Silvério, cabeleireiro antigo aqui, como eu disse na apresentação, conheceu muita gente que tinha mais idade que ele, porque ele era um guri quando veio para Guaraniaçu, tinha 16 anos, né, Silvério? E aí, logo mais adiante, iniciou na atividade de barbeiro e vai contar pra gente como é que ele foi se tornar um barbeiro, um cabeleireiro. E essas pessoas pelas quais nós citamos os nomes aqui, a grande maioria você conheceu, você teve o privilégio de cortar o cabelo, de bater um papo, de escutar essas histórias, Silvério. Como é que o Silvério veio parar em Guaraniaçu? Silvério, então nos conte como é que o Silvério veio parar em Guaraniaçu e como foi que o Silvério se tornou barbeiro, cabeleireiro. Nós viemos para a luta de roça, né? Meu pai morava no Pinhão e eu morava com ele. E eu tinha um irmão que já morava aqui. E daí, mexe para cá e para lá, arrumou uma roça boa, né? E não tinha porco para pôr na roça, né? Daí o pai tinha, daí eles fizeram uma parceria. E para enfeitar a história, ele morava ali na rocinha, tinha uma chácara pequena e ali para fora era criador, né? Então soltou, ele tinha 2 animais, um burro e um cavalo, soltou ali para pastar um pouco naquele, que era pouca forragem, os animais. E aqueles animais fugiram e foram bater lá em Quedas do Iguaçu, que na época era Campo Novo, né? É uma história bem fantástica, né? Daí, aquele tempo, o cara pegava uma carona com um caminhão, o apeiro, levava, aonde chegava, como quando ele chegava lá em casa, né? Ou se fosse de um vizinho, prestava o animal e fazia as volteadas dele. E naquela ele foi lá e fez um negócio com o pai e veio procurar os animais, né? E daí consultou um cartomante lá e falou que ele estava parcelado para lá, para a banda de Campo Novo, que era na época, né? Foi lá e encontrou um sitiante lá colhendo roça, usando os animais lá, cargueiro. E daí foi que eu vim para cá, para cuidar desses porcos, né? Eu era mocinho, estava com 16 anos, né? E
na época estavam fazendo a estrada aí, não tinha muita gente, então compensava ter um barbeiro, né? E tinha o João Cotoleski, que trabalhava aí. E quando estavam terminando o serviço, eles iam tudo embora. O meu irmão pediu para ele me ensinar a profissão. Eles iam embora, eu ia treinar. E daí foi para onde eu comecei, né? Comecei a cuidar de roça, levava o material lá e cortava o cabelo do povo, porque quem tivesse uma tesoura e coragem, eu não aceitava, porque não existia outro recurso, né? E nesse tempo, de lá para cá, esses nomes, essas famílias que nós citamos aqui, que fizeram parte e fazem parte da história de Guaraniaçu, você teve a oportunidade de conhecer vários deles. Hoje a gente vai falar uma história, é só um falecido que morreu tudo, porque sumiu o povo, faz 56 anos que eu estou aqui, no de Barbeiro. Então, todas as histórias aí, desses nomes que vocês falaram, a gente conviveu, né, com eles. Mas aqui e ali, porque no sítio, a gente parece que conhecia mais gente, conhecia mais lugares do que hoje. Que a gente fica ali na rotina, né, do trabalho do dia a dia, só dentro da cidade, né. E dentre essas histórias que aconteceram aqui, tem alguma que marcou para você, que você lembra até hoje? Algum fato curioso, alguma história curiosa, assim, para dividir com a gente? Olha, eu não lembro, porque eu, por exemplo, eu torço mais para coisas boas, né? Que coisas más, eu tive sorte de nunca presenciar nada, né? Então, eu acho que eu tenho o privilégio de exaltar nesse momento a cidade, o povo, porque eu nunca vi nada. Então, para mim, o povo é muito bom, o povo do Guaraniaçu. O Silvério tocou num assunto aqui interessante, que na época tinha muito a safra, né? A safra de porco, de animais ali e tal. E o pessoal tocava pelos picadão, né? Era a vida. Essa estradinha aí é tropa de porco. Portanto, o primeiro acampamento que eu tinha para cuidar de porco era na Estrada do Diamante, não tinha entrado nenhuma carroça lá. Entrou aquele ano, porque eu fiquei de mês de fevereiro até mês de julho, e eu vi passar só uma carroça, né? Agora, o fato curioso é que quando se fala, né, tocar a vara de porco, né, é como a gente tem hoje, nós que somos mais novos um pouco, a ideia de um boiadeiro puxando, né, tropeando a boiada. Porque no porco, né, como é que faz para reunir, para segurar no decorrer do tempo, o rebanho? Você vai lutando, você vai conversando e sentindo o teu cheiro. Porque o animal, por exemplo, o porco, era coisa que a gente lutava, você deu sal e uma fumacinha lá no acampamento, segura eles, né? Eles são obedientes ao sal. Valmir, e nesse tempo veio evoluindo a cidade, o comércio, você falou aí da primeira bodega, como se falava na época, né? O que mais que te chama a atenção, que você lembra bem assim, dos pontos comerciais que vieram transformando o Guaraniaçu numa potência econômica? Nessa parte de comércio, naquele tempo tinha 2 bodegas na Rocinha, né? Antes de existir o Guaraniaçu. Antes de vir a família Badotti para cá e bloquear e tudo, tinha 2 bodegas lá. Antigamente falavam bodega, hoje é comércio, né? E o pessoal vindo do Campo Bonito, do Diamante, com cargueiro, de buraca, num de cesto, fazer compra tudo ali na Rocinha. Vinham ali, pousavam na casa de um compadre, de um vizinho, e no outro dia voltavam com o cargueiro de compra. Compravam bastante sal, um pouco de açúcar, que devia açúcar em saco, mas era menos, faziam mais açúcar no mato lá e comiam mel. E compravam muita bala naquele tempo. Naquele tempo brigavam muito, se matavam muito. Tem uma história, seu Valmir, seu Inácio, seu Otávio e seu Silvério, de que Guaraniaçu era tido assim como um terror, local de pistoleiro, de bandoleiro, assim como Pinhão. Como é que era naquela... Procede um pouco dessa fama assim que Guaraniaçu tem, de gente brava na época? A gente que viveu aquele tempo, a década de 60 foi a pior década que deu briga e morte de gente. Eu me lembro da Rocinha, que se mataram nessa época, que eu vim com o João. Daí a família Monteiro, família Monteiro vieram meio corrido para não matar outra família lá em Chupinzinho, era colônia em Chupim.
O velho José Monteiro matou um lá e vieram embora para cá para não brigar. As famílias eram muito grandes dos dois lados, né? E a tal de Sebastião Louco enciou um cavalo lá e veio, saiu ali por Queda do Iguaçu e veio para matar os Monteiros. E daí os Monteiros descobriram que o Sebastião Louco estava vindo para matar eles, se reuniram em 8, 9 e desceram a cavalo. Eles saíram do Perol, foram bem na frente, onde tem aquela Sanepar da Rocinha, bem ali encontraram ele. Daí encontraram ele, quando viu, ele quis parar o cavalo dele e voltar para trás. Eu não vi essa briga, mas me contou o Monteiro, depois ele contou meu pai. Que quando ele quis desdobrar o cavalo, virar para trás, eles atiraram no cavalo. Aí. Mataram o cavalo, ele se jogou atrás do cavalo e atirou os Monteiros, mas não valeu nenhum Monteiro. Eles em 7 ou 8 atiraram nele. Picaram ele de bala. Depois que ele caiu, picaram de faca, que eu fui lá ver, picaram a testa inteira, daí branqueavam os ossos. Não sei se o Otávio chegou a vir lá, vi ele quando estava morto. Picaram de faca pro corpo Chegou a ver esse inteiro. Otávio? Não chegou a ver ele morto. Oi? Não chegou a ver ele morto. Não veio quando... Não, eu soube no outro dia, porque a gente estava sempre parava. Mas nos então, paiol essa trabalhando. fama aí de que tinha Não, muito... Monteiro era valente. Era Valente aqui em forte, Guaraniaçu, uma Monteiro época, era- procede. Olha, os Monteiros mais velhos, Era famoso. ele não aceitava qualquer coisinha que fizesse para eles Era os iam antigos, eliminar. não esses aí. E o comércio em si, quando é que ele começou a expandir com loja de roupa, loja de móveis, com supermercado, Já foi foi- mudando, foi evoluindo. Tivemos até cinema aqui em Guaraniaçu. Há um comentário de que na década de 80, seu Inácio, o Guaraniaçu, claro que faziam parte de outros municípios, como Diamante do Sul, Campo Bonito e tal, mas chegou a ter mais de 50 mil habitantes. Procede essa informação? Tinha 44 mil habitantes, pelo que eu sei. Guaraniaçu. Eu tenho a revista. Mas é porque pegava todos os municípios, né? que era Pegava tudo- todo o município. De 78, o doutor Antônio era prefeito, E o- era 54 E mil o doutor habitantes. Juiz Sabatowski... 54 ou 44? 54. 54 mil E o habitantes. doutor Sabatowski, o Ele juiz de teve direito, que assim. era irmão de Sabatowski, ele foi o primeiro juiz de Guaraniaçu. É. Ele falou para nós, um dia do jurado, eu era jurado, falou, olha, o povo de Guaraniaçu tem que trocar o revólver pela caneta. Diz, deu mais de uma morte por dia esse ano. Entre esses municípios que pertenciam a Guaraniaçu, passou de 360 mortes em um ano. Então, era, se encrencasse, ou alguém tinha que fazer as paz, ou você matava. Eu quero voltar à história da família Pacheco e Queiroz, onde o seu Otávio traz aqui para a gente um documento, um livro da família que foi escrito em 1929. Seu Otávio, conte para a gente como é que surgiu a história da família Pacheco e Queiroz vindo a Guaraniaçu. O vovô, conforme consta aí, né, que eles eram de São Paulo, para o Paraná. Que é o seu Firmino. Firmo era o nome. Firmo. Firmo. O meu bisavô, que era pai dele, Joaquim Amâncio de Queiroz. Vieram, não sei, no Paraná, depois vieram ali por Guarapuava, aonde ele casou com a vovó ali em 1877. Ela era da família Pacheco, né? E naquele tempo, daí ele casou-se e logo foi lá para as bandas de Prudentópolis, beira de estrada, né? Que ia lá para Ponta Grossa, pelas bandas. E ali, trabalhando ali na beira da estrada e tal, ele tinha espécie assim, meio de um restaurante, assim, não era restaurante, mas sempre Uma venda. atingia viajantes que passavam por ali. Daí até que um padre que passava ali, que ia para Ponta Grossa, para lá, fez amizade com ele e tal, e com aquele padre eles combinaram de fazer uma capela, uma igreja, né? De São João Batista, que é hoje, diz que tem, eu não conheço lá, né? Talvez conheça de passagem, que tem a igreja de São João Batista, onde está os restos mortais dele, nesse lugar lá. Daí ele ficou e daí começou como comerciante. Aí consta na história do livro, tinha uma família lá, Druski, era um grande lá, comerciante também. Daí naquele comércio ele começou a fornecer uma colônia polonesa para receber do governo. E andou dando uma crise depois e ele foi à falência, porque ele não recebeu. Daí que ele depois veio para... E o terreno que ele tinha adquirido
do presidente, que era não sei o que, Moraes, que tem ali no livro, ele fez doação para a cidade de Prudentópolis. Aonde foi fundado Prudentópolis. Que aí, olha aqui onde diz ali, o presidente depois, ele não quis cobrar nada, só diz assim, então, obrigado, firmo. Essa palavra que ele agradeceu, ficou. Daí eles prometeram para ele, aqui, dali da seção, aquele rio ali, o papai falava que tinha o nome de Bento Monteiro, até a Barra da Isolina, 2.000 arqueiros que desce para cá. Mas aí ele veio em 1906, picada de cargueiro, de laranjeira. Em Laranjeira ele pôs um comércio também, não deu certo e ele veio. Veio até porque um genro dele, que se chamava Jacó Bonete, casado com a tia Francisca, empleitou poste o Valmir, você lembra daqueles postes da linha, né? Telégrafo. Não tinha nem isso em Foz do Iguaçu. Então ele empleitava e pegava a turma de gente, farquejar aqueles postes tirados do mato, assim, não sei, arrastar com animal e coisa, para fazer a linha telégrafa. E ali no Belarmino, esse tio Jacó tinha um acampamento ali, um paiolzão grande ali, né? E o vovô veio ali, e ele foi para as Formigas, né? Mudou-se para lá, onde morreu uns anos depois, o tio Jacó. Daí ele ficou ali com a família, prevendo de fazer alguma coisa. Até quando ele morreu, ele tinha uma roça ali na seção, ali naquela região, né? E daí não deu tempo, né? Em 1911 ele faleceu, a família ficou ali, tudo pobre, tudo se virando como podia. A vovó com os filhos, porque a família dela era de Guarapava, montavam a cavalo, o papai contava, ele era guri. Iam bater lá em Guarapava, voltavam de lá, era aquele negócio. Que os irmãos do papai eram 9 homens e 2 mulheres. Era o Lino, o mais velho, e daí dos mais velhos tinha Pedro, Antônio, que consta aí, né? Tinha comércio ali, Otone, Orlando, Otávio, tinha Geníplio, Heitor e o papai que era firme também, né? E a tia Cesarina e tia Francisca, as mulheres. Toda essa família ficaram por ali, trabalhando, pobre naquele tempo, não era... Era muito difícil, né? A pessoa tinha que batalhar muito para sobreviver. Aí ficaram naquela situação. Aí, depois a maior parte ficaram por ali, depois 6 anos. O tio Genípro, depois era cartorário lá em Catanduva, né? Pegou o cartório lá e acho que foi em 49 ele faleceu. Depois de umas horas, um tempo em diante, passado anos, a família, a maioria foi para Toledo, né? E hoje, já os mais velhos já morreram tudo, né? Não. Família é assim, né? Que nem a família do Valmir, hoje tem só ele, né? Da família dos seus Mindo tem a Iraíde só. Iraíde. Família grande. 17 a 18 dos vai passando. Era uma época de famílias grandes, né? E o seu Inácio. Seu Inácio, uma vez que passou a sede do município, da prefeitura lá do Rocinha, aqui para Vila Badote, aqui para cima, né? Como é que o senhor lembra bem como é que foi o desenvolvimento, os traços de ruas, de avenidas, de loteamento? Aqui os Badote, São João Badote, Rodócio Badote, eles compraram uma área aqui de 2.000 alqueires e lotearam essa área, um tanto de lote urbano e um tanto de chácaras, e foram trazendo pessoal lá de Santa Catarina para cá, eles eram de Joaçapa, né? Trouxeram o pessoal de lá e formou-se o Guaraniaçu, né? E o senhor, seu Inácio, como é que foi a trabalho que veio parar aqui em Guaraniaçu, que acabou constituindo a família? Eu trabalhava com medição de terra, vendi muita terra lá por Cruzeiro do Oeste.
De Cruzeiro do Oeste passei para Guaíra. Guaíra é hoje o município de Terra Roxa. Fui eu que demarquei aquele município, porque eu sei que tem 40 ou 42 mil alqueires, uma coisa assim. E daí formaram, hoje, com o desenvolvimento, formaram o município de Terra Roxa, né? E em cima daquela grama que eu medi. Então eu sei por isso, demarquei. Talvez eles nem saibam que tem 40 ou 42 mil alqueires, eu sei. É capaz que nem o prefeito lá, o pessoal lá não sabe. Se preocupou com esse detalhe. Mas assim, quando o senhor conheceu a dona Terezinha, acabou formando família. Eu estava medindo aqui, para aqui, e então o povoado que tinha mais perto era aqui, Guaraniaçu, já tinha um hotelzinho ali, Joaquim Gasparim. Tinha o quê? Tinha até um cinema, tinha aqui. Era aqui nessa descida aqui o cinema, o Joãozinho. Isso foi depois, pai. O cinema era bem ali onde eu estou morando ali. Pois é, Sim, por isso que trás, eu vim, então, vim chegando para cá, né? Vim chegando para cá e acabei ficando por aqui, por Guaraniaçu. Mas o senhor era natural de onde? Eu sou natural de Santos, São Paulo. De São Paulo. Mas saí de lá com 3 anos de idade. O meu pai veio para o norte do Paraná, norte velho do Paraná, e me criei ali pelo norte velho do Paraná. Aquela região de Jacarezinho, próximo de Jacarezinho, por ali. Paraná do Norte. Paraná do norte velho. Ali a gente chama o norte velho do Paraná. E em que momento o senhor conheceu a dona Terezinha Badotti? Acabou Pois casando com ela? Quantos filhos o senhor tem hoje? Pois daí eu estava eu parava no hotel do Joaquim Gasparim, e ali era nosso passatempo de noite, jogar um baralhinho lá e coisa, e ficava por ali e tal. E ela e a Carme vieram de Joaçaba, e ela tinha a Dorva, que morava ali, né? E o pessoal do hotel lá eram tios dela, né? Eram tios dela. Então elas estavam lá na casa da tia, do tio, coisa, à noite. E nós tinha terminado de jantar, eu estava jantando. E daí as duas passaram ali, ela e a Terezinha e a Carmen. Passaram ali na nossa frente ali. No hotel ali do seu Joaquim. Seu Joaquim. E daí eu já fiquei de olho numa das duas. Deu certo com a dona Terezinha. A dona Terezinha acabou caindo na sua história. No final caiu, mas eu fiquei meio em dúvida. Tem as duas, Carmen e a Dor. Eu acho que nem a dona Terezinha sabe disso. Não, já falei. Já contou? Ele era amigo do tio delas, do Albino. Tinha o Albino, tio delas, que começou a fazer fogo para mim. Inácio, tá chegando, chegou duas sobrinhas minhas de Joaçaba aí. Ele era o cupido. Irmã da Dorva. Ele começou a fazer fogo, o Albino, né? E aí, dali a pouco, as duas passaram, nós jogando um baralhinho por ali e tal. E dali a pouco passou as duas ali, a Carmen e a Terezinha. Digo, vou me tirar numa dessas aí, só não sabia em qual delas. Me atirei pro lado dela. E tá até hoje. Quantos filhos o senhor tem com a dona Terezinha, seu Inácio? 5, né? 5 filhos. Mas é que nem um primo meu que eu perguntei uma vez quantos filhos ele pensou, só fazendo a conta, chegava quase 15. Era bastante. Tava meio perdido. E o seu Valmir? A mais velha é essa aqui. A Adriana, a mais velha. A mais experiente. O seu Valmir, como é que foi a história da família Alejanossi que vim parar em Guaraniaçu e hoje está o senhor aí e tal, para nos contar esses momentos que Aquela se história passaram? de safra mesmo, né? Meu pai morava lá no Candói e tinha uma terra lá arrendada, não era dele, era arrendada. Daí falaram para ele que o sertão de Rocinha ou o sertão de Campo Mourão era bom botar com safra. Daí ele pegou, iniciou um burro lá e saiu, não sabia se saía para o sertão de Camorão, porque aquele tempo era sertão, mas tinha que ir lá em Guarapuava, ir lá por Pitanga, para ir lá em Camorão.
E daí, por aqui não existia nada de estrada. Daí ele pegou, veio para a Estrada Velha, saindo lá na Laranjeira, Jacutinga, Borma, né, veio. E daí chegou na Rocinha e pediu para os comerciantes que tinha ali, se era bom ele estar com safra aí, falando, não, aqui tem um safrista aí bastante. E daí citaram o nome lá do Mané Rodrigues, uns outros lá que tinham safra ali por aí. Daí meu pai ficou. Disse, vou comprar aqui. Daí comprou um dele. Até o ano passado era nosso, na Rocinha ali, a casa que tem ali, que é do Áureo hoje, ali é nosso. Meu pai que fez a casa ali. Ele fez em 1950. E daí lutando com safra, medeira. Que nem vocês estavam falando de tocar porco por diante, que era difícil, mas era a coisa mais fácil. Porque nós tocava porcada, depois que saía do rodízio deles ali, de roda casa, tinha que tirar às vezes na peia, no primeiro vizinho. Daí botava na mangueira e depois tocava por diante. Daí um ia chamando por diante e jogando milho no chão. Daí os porcos mais velhos iam juntando que milho, os outros iam tudo atrás. Depois que saía da propriedade, não ficava um porco para trás. Daí nos animava. Que nós tocava da Rocinha aqui. Tropa de porco. Assim. Nós tocava domedeira na Rocinha. Depois fizemos safra lá no Del Oeste, lá no Nossa Andaluzia, lá no Divisa. Para lá um pouquinho da igreja da Nossa Andaluzia. Levava aqui, aquele tempo não tinha aquela estrada lá para o São João. Aqui entrava aqui na seção, nos Bertolini, que não existia Bertolini, era só mato e mato. Só tinha lá onde é a fazenda do Pegorar, lá embaixo da beira do rio, que tinha os Damasio. E daí saía lá na igreja do Alto Andaluzia, mas aquele tempo não tinha igreja, não tinha nada, era sertão. E daí lá embaixo era porcado, a safra nossa. A primeira roça que meu pai fez lá, ele perdeu, os porcos do mato comeram tudo, fez lá uns 10 daqueles roças. Quando ele estava embondecando, estourou a porcada, lá o capataz veio em cima do burro, vai contar, a porcada comeram tudo. Porque tempo não tinha Santa Luzia, não tinha Marfim, não tinha nada, era tudo sertão, então era cheio de porco do mato, e tigre, e tateto. Então é o motivo que meu pai veio e lutou com safra até os últimos tempos que ele pôde lutar e pelear, ele lutou. E o porco do mato era tropas grandes. Tropa de 100, 200 porcos do mato aí. 100, 200 porcos do mato na nossa aí. Aonde bate dá um prejuízo. Então, era As últimas complicado. das porcadas que o papai levou tocado até Laranjeiras do Sul, eu participei. Em 45 e 46. Eu estava com 10 anos. De lá que ele pegava o caminhão para levar para Ponta Grossa, né? Parece que eram uns 6 dias de viagem. Dali do Belarmino até. O meu pai sempre. Laranjeira. Isso já sai da história do Guarani-Sul, né? Mas ele se criou tocando porco do Candói em Ponta Grossa, levava 35 dias de viagem. Saiu com os Juninho lá, 1.200 porcos no Candói e tocava por dentro. Cada 200 porcos botava um chamador, que você tocar 1.000 porcos, daí esse embolo não vai, né? Então tocava 150, 200, um no meio. E aquele tempo era um carregador ali por Guarapuava, ali, era tudo estrada. E se acontecesse na viagem de encontrar com uma outra tropa, não misturava tudo a porcada? Era difícil porque mais ia daqui para lá do que vinha, né? De lá para cá não vinha nada. De lá para cá não vinha nada. E os caminhoneiros que vinham com esse caminhão, o cara que ia chamando, o caminhoneiro vinha, o cara às vezes voltava de ré para tirar o caminhão fora, num lugar para ficar, para a porcada não se assustar. Mas o povo era educado, disse que eles levavam meia hora para passar com a porcada ali. E eu só vou contar uma história minha. Eu tinha mais ou menos 8 anos, foi em 50 mais ou menos. 51, meu pai comprou uma porcada do Mané Rodrigues, que é tio do Nego Hortêncio, lá no Braganei. Ele tinha a safra aqui onde é o CTG por aí, daí foi para lá. Daí veio avisar meu pai que tinha muito porco lá, meu pai comprou 100 porcos dele. Daí fomos pelo Mato Queimado Velho, aquele tempo estavam fazendo essas estradas aqui ainda, então gaiota e burro puxando terra. Aquele tempo não tinha caçamba, era burro puxando terra, gaiota. Daí saímos no Mato Queimado, atravessamos, no Campo Bonito tinha um bar, um armazenzinho. Daí passemos o sertãozinho, era só pinhalão. O sertãozinho tinha um morador lá. E daí fomos lá no Braganei, que hoje, aquele tempo não era Braganei, pertencia para Cascavel. Corbelli e tudo pertencia para Cascavel. Daí fomos lá no tal de Rio do Tigre, esse cara morava. De lá nós gastamos 2 dias para vir com os porcos magros aqui na Rocinha. De lá toquemos um dia até no sertãozinho, no outro dia viemos até na Rocinha. Mas olha, a cavalo, todo mundo a cavalo, porcado um atrás do outro, não saiu um, sabe? E vocês que vivenciaram desde lá os primeiros passos de Guaraniaçu, com a colônia lá no Rocinha, no Mato Queimado, depois vindo a sede para cá, viveram todos os momentos, todas as etapas de transformação de Guaraniaçu para virar a cidade que é hoje. Daquele momento, daquela época para essa época, muitas coisas mudaram.
Mas o que cada um de vocês tem no coração em se tratando de Guaraniaçu? Há, evidentemente, um amor muito grande pelo lugar, pelas pessoas, pelos conhecidos que existem aqui de vocês, as amizades que construíram. Mas o que o senhor pensa hoje, seu Valmir, de Guaraniaçu? É bom de se morar? Como é que é? Eu sou bem de Guaraniaçu, porque eu me criei aqui, né? Com 4 anos, eu estou com 78 anos, estou com 74 anos. Então, eu só saí de Guaraniaçu, mas fiquei dentro do município. Quando fui morar no Campo Bonito, morei 12 anos lá. Depois, daí voltei para cá. Mas já dentro do Campo Bonito, pertenceu a Guaraniaçu. Eu não saio mais de Guaraniaçu. Minhas filhas foram embora para São Paulo, luto para ir embora para lá. Eu digo, não, eu vou ficar por aqui, no meio dos meus amigos velhos, povo velho, você criou junto. Aqui é o meu lugar. Não, é que nem ali em casa, eu fico na frente da casa ou dentro da casa, eu enxergo todo mundo que passa ali. Se me convém dizer um adeus, eu saio na porta, saio lá fora, né? É nego do Borm, lá no Campo Bonito, é do Diamante, conhece todo mundo, como é que é um lugar bom mesmo. Seu Otávio, o que o senhor tem na minha... O senhor é nascido em Guaraniaçu, são 85 anos de vivência. Todo esse tempo, toda essa transformação, o que o senhor pensa de Guaraniaçu hoje? Pois eu penso, às vezes até eu fico pensando e não entendo mais nada, viu? De tanto movimento, tanta gente. Uns anos atrás a gente quase conhecia todo o povo de Guaraniaçu, que passava por ali. Hoje você olha assim, você chega no mercado assim, tanta gente, ele pensa, conhece ali 1, 2, 3 só. O resto tudo é estranho. Muita gente, muito comércio, muito, eu não sei. Pra gente que se criou aí, nós ia a cavalo para Laranjeira do Sul, às vezes viajava 5, 6 quilômetros, não encontrava uma pessoa. Não tinha gente, né? Era muito pouco. E hoje tá povoado o mundo, né? Barbaridade. Guaraniaçu eu acho que é uma das cidades melhores para comércio, por exemplo, falando em comércio, né? Porque você pode ver, tem vários mercados e vai em todos eles, todo está cheio de gente. E carro você não estaciona mais na rua, aí, segunda-feira e sexta. Pois é, mas esse é que eu fico tem que sair a pé na rua, mas que como não é que pouco tempo aí tá. Valeu a pena, seu Otávio, Mas ficar esses tá 85 anos em Tá Guaraniaçu? indo bonito assim, né? Seu Silvério, o senhor que veio com 16 anos para cá, como a gente já expôs aqui a sua situação, na função, na atividade profissional que o senhor escolheu como barbeiro, que conheceu praticamente todas as famílias que aqui a gente narrou, e acompanhou essa evolução. O que o senhor fala de Guaraniaçu? Ah, só tem que falar bem, né? O lugar progrediu muito, até acima da expectativa. A gente não achava que chegar a um ponto desse, né? E hoje É uma evolução colossal. é muito grande, a tecnologia ajuda. Eu acho é um ritmo de cidade grande, não se engane. O Guaraniaçu tem tudo para competir. É muito bom o Guaraniaçu. E depois o Guaraniaçu tem um potencial, porque é o seguinte, aqui tem de tudo. Tem lavoura, tem soja, tem tudo com trigo de lavoura, né? Tem suínos, tem aviário, tem tudo que quiser. Tudo, né? Tem bicho da seda, é um lugar que tem de tudo. Diversificado, né? Não é que nem pro lado norte, tem um lugar do lado norte, ou é fazenda ou é granja, né? E aqui não, aqui tem aviário, chiqueirão, né? Seu Inácio, se tivesse que voltar lá para Santos ou para qualquer outra cidade por onde o senhor passou, tem a vivência, a experiência e depois acabou vindo e escolhendo Guaraniaçu para morar, o senhor faria novamente todo o percurso que fez? Se arrepende de ter escolhido Guaraniaçu? O que o senhor pensa de Guaraniaçu hoje? Não, arrepender não, é que o trabalho da gente veio trazendo a gente para cá e acabei... Mas teve oportunidade de morar em outros lugares também, não, né? Teve E escolheu Guaraniaçu. Escolhi Guaraniaçu. Acabei pendurando a chuteira aqui. Mais de 60 anos aqui, morando em Guaraniaçu. Eu acho que sim, porque Houve, eu né? entrei Uma por década aqui em de- 50... década de em 50. 54 eu me dei a Corbélia. E de Corbélia eu vim para cá. Foi aí por 54 que eu Pois. vim para Guaraniaçu. É mais ou menos isso. Aqui o senhor trabalhou com medição? Trabalhei, eu comecei contou. lá para a Ele Serra contou da lá no União. comecinho, você não... Lá da Serra da União, vim medindo. Contou toda a aqui, história. tudo por Contou que aqui. os índios colocaram ele para correr. Os índios puseram ele para correr lá no Rio Guarani. Ele te contou que tinha 5 carros aqui, eu sei.
Ele contou que era bem restrito o tráfego aqui. O tráfego tinha 6 carros, 5 não, nem era carro, era Jeep, naquele tempo só era Jeep, né? Tinha 6 Jeep, um era meu, tinha 5 então, né? Bom, gente, eu quero agradecer por demais a presença de vocês aqui conosco hoje, nos enriquecendo esse bate-papo, contando essa história de Guaraniaçu. Há uma escrita, há um estudo, há um monte de informação de como surgiu a história, mas nada como conversar com aquelas pessoas que vivenciaram os fatos na época e vêm acompanhando a evolução até os dias de hoje. Tenho certeza que enriqueceu muito o nosso trabalho aqui, muitas gerações futuras vão poder assistir, acompanhar e ouvir o que foi, o que era e o que é Guaraniaçu hoje. Muito obrigado, seu Otávio Queiroz, muito obrigado, seu Silvério Pereira, muito obrigado, seu Valmir Lejanoski, seu Inácio Pietro, e foi um prazer enorme, uma satisfação imensa para a gente aqui. Obrigado, Adriana, família, aos demais que aqui estão acompanhando, nosso repórter Wellington, nosso DJ Wolf cuidando do som, nosso cinegrafista Marcelo, nosso telespectador ali, nosso espectador, o Batista, João Batista Fortunato, da Fortunato Confecções. Enfim, muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro aqui no Pode Mais, o podcast do rrmais.com.br, informação com credibilidade. Essa nova plataforma, esse novo site de informação digital que tem o compromisso de trazer a informação na medida em que ela acontece até você que nos acompanha nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo encontro.